homem, mas não sou casada. E os padrinhos? Então, e os padrinhos quem são? Não, são fulano, ciclano. O senhor conhece? Conheço. Onde é que eles moram? Olha, eles moram lá nos Estados Unidos. Mas eles vêm aqui para batizar. Aí eu passo a outra pergunta. Né? São casados na igreja? Então, eu não sei. Eu acho que não. Então, ó, vamos fazer o seguinte. Dia tal hora, a senhora vem aqui, que o pároco vai estar aqui, a senhora conta tudo isso para ele. Bem fora de critérios, né? Bem fora de critérios. Quer dizer, muito provavelmente não estou fazendo julgamento, só colocando aqui um fato que acontece em muitas das nossas comunidades. Sim. Né? Mas bem fora do critério de como a catequese surgiu e como ela serviu originariamente aos sacramentos da igreja. Né? Pois bem, nesse texto, então, isto colocado, qual é a teologia do texto? O texto narra a ceia do Senhor. Também, como os demais textos, identifica pão e corpo. Identifica o vinho com o sangue de Cristo, o sangue da aliança. Agora aqui, tem um realcezinho ao vinho, mais do que ao pão. O vinho é o vinho escatológico, vinho da salvação. Bebereis o vinho da salvação. Então há um realce a ideia do vinho, para mostrar aqui o caráter salvífico do sangue de Cristo. Pode passar? O outro texto ainda dos sinóticos é o texto de Lucas, 22, 19 a 20. O contexto de Lucas é de escrever, destinar o seu evangelho a uma comunidade de pagãos, de gentios, né, de pessoas que não pertenciam, que não conheciam o judaísmo. Já o contexto teológico é o que eu chamo de uma soteriologia universal. O que é isso? É a concepção de que a salvação de Cristo é destinada a todos os povos. Portanto, a salvação não é apenas dos judeus, mas essa é a posição de Paulo também. Tanto que naquele problema que aparece nos Atos dos Apóstolos, capítulo 15, que é o primeiro concílio da igreja, o concílio de Jerusalém, os pagãos podem ser batizados antes, sem ser circuncidados ou não. E tinha um grupo, que é o grupo representado por São Tiago, que defendia a ideia que primeiro eles tinham que ser judeus, ser circuncidados, para depois serem batizados. Enquanto que o grupo de Paulo, de Barnabé, com quem Pedro acabou concordando, é o grupo que dizia que não. Que Deus fez maravilhas, não só no meio dos judeus, mas também no meio dos pagãos. Portanto, a salvação é universal. E aqui é interessante, nesse texto, que nós temos a identificação entre o pão fracionado e a ação de graças. Portanto, nós temos aqui a identificação entre o pão e a Eucharistai. Eu diria que em Lucas, o termo Eucaristia começa a tomar corpo no lugar de ceia. Ou, não no lugar, mas mais forte que o termo ceia, ação de graças. Também aqui, pão e corpo são identificados, e o cálice é identificado com a nova aliança, ora, no sangue de Jesus. Quer dizer, em Jesus chega uma nova aliança. Em Jesus, diria que está a revelação completa, perfeita, definitiva de Deus. E novamente se faz o realce a memória de Cristo. O que é muito importante aqui em Lucas é que Lucas trabalha com uma ideia de presença, que eu vou chamar de presença espiritual. O que é isso? Essa presença espiritual. Por exemplo,
eu estou aqui dizendo todas essas coisas, porém, eu não nasci dizendo essas coisas e nem sabendo o que eu digo que estou sabendo. Né? Mas eu tenho o quê? Professores, autores que eu li, que me propiciaram sistematizar essas ideias da maneira como estou aqui transmitindo. Então, por exemplo, no tema aqui bíblico da Eucaristia, eu tenho muito comigo uma professora minha lá na Itália, que era a professora Costa Curta. Então, ela foi alguém que muito me ajudou no âmbito da exegese eucarística. Mas eu tenho dois professores, tem um professor melhor de Novo Testamento, mas eu diria também um professor de Antigo Testamento, foram meus professores aqui na PUC, que muito me deram a ideia básica, por exemplo, de aliança, a ideia básica de sacrifício. Né? Então, essas pessoas têm em mim uma presença espiritual. Elas não estão aqui falando. Mas o espírito com que elas me transmitiram está presente para que eu possa sistematizar essas ideias. Então, em Lucas, quando Lucas fala da memória de Cristo, ele está realçando aqui a presença de Cristo. Cristo está presente na Eucaristia. A Eucaristia denota, ou afirma e confirma a presença de Cristo na comunidade cristã. Pode passar. Muito bem. Outra ideia, então, a primeira ideia, Eucaristia como ceia do Senhor. Segunda ideia, no finalzinho, 10 minutos, que generosidade. Eucaristia como fração do pão, é a segunda ideia bíblica que eu quero aqui ressaltar. Né? E aqui os textos fundamentais, Lucas 24, 13 a 35, discípulos de Emaús, Atos 2, 42 a 46 e Atos 20, de 7 a 11. Eu peguei aqui só os textos lucanos, porque Lucas, o Evangelho de Lucas, e os Atos dos Apóstolos, que também se constituem num livro escrito por Lucas. E a pergunta que eu sempre lhe faço é por que o Lucas escreveu dois textos? Tanto que tecnicamente a gente chama Lucas de obra lucana. O Evangelho e os Atos. Eu creio que a resposta está no primeiro capítulo dos Atos dos Apóstolos. No meu primeiro livro, ó Teófilo. Teófilo, Theos, Filos, amigo de Filoi, Deus. quer dizer, portanto, Filos, amigo Amigo de né? Deus. E Cristão. Filoi, amigos, e Theos, amigos de Deus. Né? Então aqui não necessariamente o Teófilo seja uma pessoa com o nome Teófilo, mas a própria comunidade. E o que Lucas fez no primeiro livro? Ele mostrou que Jesus é o Salvador. E no segundo livro, ele mostra que a igreja apresenta ao mundo a salvação trazida por Jesus. No Concílio Vaticano II, essa ideia lucana foi entendida como sendo a igreja sacramento de salvação universal. Quer dizer, ela é sinal da salvação que Cristo trouxe a todas as pessoas. Isto posto, então, pode passar? Tem uma soteriologia universal, quer dizer, a salvação é universal. A catequese, vocês em geral, penso eu, trabalham com o termo catequese com a ideia grega de catequel. Aquela ideia de que catequese, a catequel é aquilo que faz ecoar. Mas eu prefiro trabalhar com a ideia de didascália. Como é que eu traduzo didascália? Que dá origem à palavra didática. Né? Ensinar, pregar, falar. Portanto, no contexto lucano, o que Lucas quer, ao escrever os livros, é catequizar os membros da comunidade de que Jesus é o Salvador. Não basta anunciar, que é o querigma. O querigma é o anúncio, Jesus é o Salvador. Convertam-se.
mas é preciso explicar, ensinar as razões pelas quais nós afirmamos que Jesus é o Salvador. Da fé. Essa é a função da catequese. E é daqui, da didascália, que em Lucas decorre a celebração da iniciação cristã. Então, aquela pergunta que eu fiz antes. O que vem primeiro? O batismo e a Eucaristia. É muito difícil responder isso no Novo Testamento. Por quê? O Lucas, nos Atos, por mais de uma vez, ele diz que todos, sobretudo quando ele fala de Paulo, que é um cristianismo, o cristianismo de Paulo é um cristianismo da oikos, da casa, então é a igreja doméstica. Então, na casa, quem é que participava da ceia do Senhor? Todos. Todos, a família toda. Essa é a expressão. A família toda, bem lembrado. E quem é que se batizava? Todos os que convertiam à fé. Os adultos, as crianças. A exclusividade das crianças aparece mais tarde, mas não no Novo Testamento. No Novo Testamento, todos os que não são cristãos, que querem ser cristãos, que decidem pelo cristianismo, são batizados. E é interessante que a celebração da iniciação, aqui, tanto como o batismo como a Eucaristia, ela tem um modelo. No caso do batismo, o batismo de imersão e emersão. Que é entrar na água de corpo todo e sair da água. Quer dizer, entrar na água, mergulhar de corpo todo, morrer com Cristo, sair da água, ressuscitar com Cristo. E a água é interessante que a água, na história das religiões, era em geral já utilizada, e no caso do cristianismo do Novo Testamento, tem dois movimentos que influenciam muito a comunidade cristã a utilizar a água, que é o movimento dos essênios, que era um grupo das grutas de Qumran, que batizava com água, e o grupo dos batistas, do João Batista, que também batizava com água. E no caso dos batistas, o batismo é chamado batismo de conversão, muito claramente, batismo de mudança de vida. Portanto, o batismo é uma celebração de iniciação. E o que nós chamamos de Eucaristia também, porque as duas coisas podiam acontecer na mesma noite. Na mesma noite. Então, quando se celebrava a Eucaristia, todos os que estavam na casa participavam. Eram convidados a participar. E o modelo que se tem aqui, primeiramente, é o modelo de ceia.